Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. No tema de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com relação àquelas orquídeas que chegam em nossa casa, né? Então a gente comprou uma orquídea, é uma orquídea nova que ela está vindo para os nossos cuidados. E quais são os cuidados que nós devemos ter, né? Os cuidados iniciais que nós devemos ter com relação a essa planta que chegou para nós, né? Seja ela comprada por nós mesmos, né, em uma floricultura, em um garden, ou, né, uma planta que a gente comprou pelo site, que acabou de chegar. Então o que nós devemos fazer? Eu vou passar alguns cuidados que vocês devem ter com relação a essa planta ou a essas plantas que chegam, ou até mesmo outras plantas que chegam para vocês e que vocês querem colocar junto com as suas orquídeas, ou as orquídeas junto com outras plantas, enfim, né? São cuidados importantes que vão fazer toda a diferença no cultivo de vocês depois a longo prazo, principalmente, né? Porque, gente, isso eu tô falando de uma forma muito clara para que vocês entendam que quando a gente compra uma orquídea, a gente deve ter sim cuidados, né? Eu aprendi a duras custas, né, que algumas plantas que vêm para nós, elas não vêm da forma que a gente espera e a gente leva para dentro do nosso orquidário e acaba se frustrando com o resultado que vem depois, né? Isso acontece muito. Eu não aprendi, né, com nenhum especialista, eu não aprendi em nenhum curso, não aprendi com ninguém, tive que aprender na prática, acontecendo coisas desagradáveis comigo, dentro do meu orquidário, dentro, né, do meu cultivo, para que depois eu pudesse, né, entender que realmente a gente precisa de um pré-cuidado, né? Um pré-cuidado com essa planta que chega. Antes dela ir para dentro do nosso espaço, a gente tem que ter todo, né, um cuidado muito cauteloso para garantir a saúde geral de nossas plantas. Eu sei que eu já falei um pouquinho no vídeo anterior sobre esse tema, mas eu quero frisar para vocês a importância e mostrar na prática o que é realmente o cuidado que a gente deve ter com relação a essas orquídeas que estão chegando a nosso orquidário. Então, assim, né, se você for ver, não tem nem assuntos relacionados a isso, né? Pergunta no Google, aonde você for procurar, você não vai encontrar quais são os cuidados iniciais que nós devemos ter com a nossa orquídea logo que ela chega para nós. Não existe um tema específico sobre isso. E realmente, por não existir um assunto, alguém que tenha produzido ou alguém que tenha falado sobre isso, que há importância, né? As pessoas não mencionam, mas há uma importância muito grande desses cuidados iniciais com essas plantas, sejam elas quais for, referindo principalmente ao caso das orquídeas aqui. Então aqui, gente, para mostrar para vocês, eu tenho uma Cattleya Eldorado, uma planta muito bonita que há um bom tempo eu queria comprar, né, para minha coleção, e tive a oportunidade de comprar junto com um pacote de outras coisas que eu estava necessitando, e ela veio junto de um orquidário bem referenciado, um orquidário que eu compro orquídeas há bastante tempo já, um orquidário próximo aqui da minha região, e uma planta assim que vocês podem ver muito saudável, muito bonita. Olha só, gente, a cor bonita, a planta está bem vistosa, bem bacana a planta, né? Diria assim, é muito bacana. Mas vejam só, se a pessoa tem um olho clínico, né, que é esse assunto que eu quero deixar bem claro para vocês, ela já olha a planta e já consegue identificar alguns problemas. Questão de substrato, que ela veio plantada, né, já dá uma observada, é um substrato diferente do que eu uso no meu cultivo, no meu caso aqui, né, um substrato que pode me dar problema, e principalmente o que a orquídea esconde. Olha só, se a pessoa não tem um olho clínico, isso aqui pode passar despercebido. Por isso que é importante o que eu falo para vocês, a quarentena. A quarentena não consiste em você pegar a planta e deixar 7 dias ou 15 dias ela paradinha lá num cantinho. Então, o que consiste a quarentena, gente? A quarentena é o momento em que você vai deixar a planta em observação, tá? Eu vou passar para vocês agora as dicas de como você deve cuidar dessa planta
assim que ela chega no seu orquidário, como que você deve observar a sua planta assim que ela chega para você, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso com as suas orquídeas. Também, se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no meu canal tem vídeo toda semana, toda terça e toda sexta-feira. Vários conteúdos interessantes relacionados ao cultivo de orquídeas principalmente. Então aproveita, né, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as notificações de quando terá vídeos novos. Quero lembrar também que fora o conteúdo normal de terça e sexta, e ainda venho preparando outros conteúdos extras, gente, muito legais que vão acontecer aqui no canal. Então é importante que vocês ativem o sininho para vocês serem notificados de todas as ações que vão acontecer aqui no meu canal. Também aproveita e vai lá no Instagram, no TikTok e procura Orquifanáticos. Siga-me nessas redes sociais e em todas as outras redes sociais que eu participo. Sempre deixo dicas interessantes, posto as minhas plantas, respondo perguntas, enfim, né? Estou sempre interagindo com o meu público. Ainda quero mencionar o meu curso, Como Cuidar de Orquídeas.vip. Lá no meu curso eu ensino você cultivar orquídeas do zero e ainda ensino técnicas de aperfeiçoamento no cultivo de orquídeas. São técnicas que eu ensino que deram certo comigo e que você vai ter com certeza sucesso com as suas orquídeas. Então vai lá, a gente aproveita, acessa o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip e se inscreve, né? Fala com a minha equipe, fala com o pessoal lá, tira suas dúvidas, vocês vão ser muito bem atendidos e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse curso, tá bom? Gente, então vamos mostrar aqui para vocês, né, como que essa planta, né, ela realmente está. Como eu já dei uma olhada geral nela, essa planta chegou já faz em torno de 5 dias e logo que ela chegou eu já observei, né, que ela já constava com alguns problemas. Ela veio basicamente com 3 problemas identificados para mim. O substrato, né, o substrato inadequado. No substrato veio um outro problema, gente, um problema bem chatinho, né, que prejudica muito as flores de nossas orquídeas, a floração de nossas orquídeas, prejudica até mesmo o desenvolvimento de pseudos bulbos quando eles são novinhos, que é o que, gente? O bichinho da Trips, né? Aquele insetozinho pequenininho chamado Trips, gente. Tinha uma colônia no meu substrato. Claro que de início eu já resolvi o problema passando um inseticida, acabei controlando o problema já de imediato. Por quê? Né? Porque se eu deixo, esse inseto já pode se espalhar para as outras plantas. Então, se você observa já esse problema, tem que combater ele na hora. Não dá para ficar esperando, porque é um insetozinho muito esperto, ele se propaga de forma rápida, ele se espalha por nossas plantas, por nosso jardim, enfim, né? Ele é muito, muito esperto mesmo. Então, já tem que passar um inseticida rapidamente para controlar. Então, um outro problema que eu já identifiquei, foi de imediato, foi a questão da cochonilha. Né? Vejam só aqui, ó, cochonilha aqui, a cochonilha de carapaça, aqui nessas brácteas também tem cochonilha. Observei aquela cochonilha de algodão que a gente chama aqui, ó, nessa parte, nessa cavidade da folha. Enfim, né, tem em vários locais. Então, por isso, quando a gente chega a receber uma orquídea, ou quando a gente compra uma orquídea vinda de um ambiente, né, que não é o nosso, o que nós devemos fazer? Como eu já falei, colocar ela de quarentena. A quarentena consiste em você colocar ela em observação durante 7 a 15 dias. Por quê? Porque durante esse período você vai ter um olhar mais apurado para essa planta. A quarentena, como eu já disse, não é você pegar a planta e deixá-la quietinha, né, esperando que aconteça um milagre de você observar alguma coisa. Não, você vai colocar ela em quarentena, vai observar toda a planta durante vários dias. Por quê? Existem pessoas que têm um olhar clínico, né, que você olha e já identifica o problema. Tem outras pessoas que a observação não é tão apurada, não tem esse olhar clínico, precisa de mais tempo para identificar um problema. E às vezes o problema nem é tão visível assim, às vezes o problema é um problema mais
diria assim, mais difícil de você identificar, como por exemplo a questão da trípis, né? A trípis, ele é um bichinho que se camufla, ele se camufla no substrato, ele se camufla nas folhas, enfim, né? É muito mais complicado. Se você chega e olha, você muitas vezes pode pensar que é um insetozinho normal e não vai ter problema nenhum. Aí você leva essa planta para dentro do seu orquidário e acaba infestando o seu orquidário com essa praga, né? Prejudicando a floração de nossas orquídeas. Gente, por isso que eu falo, né? A primeira coisa é deixar ela em quarentena. Deixa esses dias, você não vai perder a planta, ao contrário, você vai garantir a saúde das demais orquídeas. Dentro desse período, você vai fazer observações nas folhas, parte de cima e parte de baixo da folha, observando se aparece alguma mancha, né, alguma mudança no tecido, na lamela da folha, né, qualquer mancha que seja com tom amarelado, né, ou um tom cinza, ou alguma mancha de coloração diferente, você já deve ficar atento, porque essa orquídea ela pode estar infectada com fungos ou bactérias. Então, por isso que é importante. E como ela vai sofrer essa mudança de ambiente, a tendência é que o estresse da planta possa mostrar sim essas mudanças com relação à questão da saúde mesmo dela, tá? Então ela pode mudar um pouco a questão da sua saúde. Outra coisa, você vai observar a parte dos bulbos. Os bulbos geralmente vêm cobertos com essa bráctea aqui, gente. O que é essa bráctea? Essa folhinha, né? Esse tecido aqui, ó, essa palha, né, que geralmente vem quando está madura, né, sequinha. Nos pseudos bulbos novos ele vem verde. Isso aqui serve para proteger a orquídea, né? Muitas vezes não é importante nem necessário você retirar dos pseudos bulbos novos ainda, porque isso aqui protege, né? Quando os pseudos bulbos estão novinhos, essa bráctea aqui ela é verde. E ela protege o pseudobulbo novo contra o ataque de lesmas, contra o ataque de insetos, de cochonilhas, enfim, contra uma série de pragas. Por quê? Porque quando ele é novo, o pseudobulbo ele é adocicado, ele tem um sabor doce e aí os insetos gostam de vir e se alimentar, né? Então ele tem açúcares que vão atrair insetos, por isso a bráctea acaba sendo uma proteção, um escudo de proteção. Porém, quando já está maduro o pseudobulbo, quando ele já está adulto, já floriu, isso aqui você pode retirar. E eu sugiro que você retire antes de levar para dentro do seu orquidário. Ou, pelo menos, faça uma boa observação. Como que você vai fazer a observação? Principalmente nessas partes assim, ó, que tem espaços para que as cochonilhas possam entrar. Então, sempre tomando cuidado com os brotinhos novos, né? Você vai olhando, vai mexendo devagarzinho, mexendo as palhinhas, né, com um pincelzinho, com alguma coisa, né, você vai vendo se tem alguma praga. Ah, Fernando, mas tem uma forma mais fácil de fazer? Eu vou mostrar para vocês. Pega um borrifador, gente, e molha. E molha as brácteas, tá? Molha bem. O que vai acontecer agora? Tem que tomar cuidado, porque eu estou dentro do orquidário e eu ainda não acabei com a cochonilha. Eu deixei aqui para mostrar para vocês. Estou fazendo uma coisa meio arriscada, na verdade, gente. Ó, depois que você molha, vejam que fica bem fácil de você retirar. Você pode vir com a mão mesmo e retirando, né? Retira isso aqui e elimina, tá? Isso aqui você joga fora porque pode conter insetos, pode conter pragas que vão prejudicar suas orquídeas. Não leva para dentro do seu lixo, dentro do seu orquidário, né? Eu tenho um lixão aqui dentro do meu orquidário, então o que vem de fora não pode ir para dentro do seu orquidário, tá ok, gente? Então olha aqui, ó, tem que eliminar. Vai tirando, espera secar bem, espera molhar bem, aí vai eliminando. Aí os problemas vão aos poucos aparecendo, até chegar no rizoma. Olha só, aqui já dá para observar, ó, eu até tirei uma cochonilha aqui, ó. Então, quando você identifica um problema como cochonilha, você deve tratar.
né? Se for o caso de uma planta, 2 plantas, isso aqui é super fácil de eliminar, gente. Você pega uma escovinha de dente, uma buchinha, retira a planta do vaso e com o sabão de coco, um sabão neutro, um detergente neutro, você vai escovando, né? Molha bem a planta e passa sabão em quantidade na planta, bastante sabão, né? Faz aquela espuma sobre toda a planta. Essa espuma, esse sabão que vai sendo passado, acaba asfixiando a cochonilha e acaba matando. O importante é que na de carapaça você tem que remover ela, porque essa carapaça acaba protegendo a fêmea da cochonilha. Se eu não me engano é fêmea, agora não lembro, não tenho certeza, mas eu acho que é a fêmea que faz a carapacinha. E acaba protegendo. Então você tem que remover a carapaça, passar o sabão para eliminar totalmente. Depois que você fez isso, coloca a planta de cabeça para baixo, deixa no varal ela umas 24 horas, faz uma nova observação e aí pode fazer o replante, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Então, durante esse período de observação, é muito importante vocês ficarem atentos a qualquer problema que possa aparecer na sua orquídea. São aproximadamente 7 dias de observação, tá? No mínimo, você tem que ir uma vez por dia olhar. Não é uma vez a cada 2, 3 dias. No mínimo, uma vez por dia, você olhar a sua planta como está. Claro, né, como eu falei, tem pessoas que têm uma holística, uma visão mais apurada para identificar os problemas. Outras pessoas nem tanto. Né? Por isso que eu nem cito, eu tenho os 10 pontos para ser um orquidófilo perfeito, e a observação ela é um dos pontos que eu coloco. Lá no meu curso, né, quem se inscrever vai receber, né, quais são os 10 pontos para ser um orquidófilo perfeito. E a observação é um deles. Eu deixo de forma bem clara a importância da observação com as nossas plantas. E a observação ela não está nesse olhar apurado em si, né, porque nem todo mundo tem esse olhar apurado. A observação é algo mais delicado, é algo que você vai ter uma afinidade com a planta, que você vai criando um laço com a planta e vai aos poucos identificando as necessidades dela. Junto com essas necessidades, você vai identificando qualquer problema, né? Quaisquer problemas que ela possa ter. Então, quando você pega uma planta, você tem que saber, né, que você tem que observar ela. Principalmente nos primeiros dias que ela chega para você. Esses primeiros dias são importantíssimos, gente. Vai ser o que vai determinar o sucesso no seu cultivo e a saúde do seu orquidário como um todo. O meu orquidário, hoje ele conta com uma série de fungos e bactérias que eu poderia ter eliminado, né, ou nem ter dentro do meu orquidário, se não fosse essa questão de não saber realmente que precisava deixar a planta de quarentena. A gente traz fungos, a gente traz bactérias para dentro do nosso orquidário que não existiam nesse ambiente, né? Que não existiam ou que não existem nesse ambiente, né? Porém, quando a gente não sabe da necessidade, da importância de você ter esse olhar, essa observação, deixar a planta afastada das demais, né? Observar todo o processo, você acaba cometendo o erro e trazendo para dentro do seu orquidário graves problemas, né? E quando eu falo graves problemas, são graves problemas são problemas muito sérios. A cochonilha é um problema sério, que se você pega num orquidário que tem uma boa umidade, né, isso aqui se alastra de um jeito, gente, que é incrível. Outra questão, a trips. A trips, gente, é muito complicado depois que ela entra. Fungos, né, os fungos e as bactérias, principalmente aqueles mais agressivos, como o da podridão negra, da canela seca, eles se instalam no chão e aí é difícil você ter controle, né? Eles vão para o solo e ficam ali só esperando o momento deles se proliferarem e atacarem as nossas orquídeas. Então, gente, para quê? Né? Para que você ter a pressa de levar para junto das outras plantas? Deixa ela em observação, vai observando a evolução dela, que você vai ter um bom sucesso. E aí o terceiro ponto, né, nesse processo de observação, que é um processo um pouco mais, né, minucioso, que eu sempre cito para vocês, dependendo da orquídea e do que ela vem plantada, você já faz o replante.
né? Por quê? Porque o replante ele vai ser primordial para você revelar a saúde da sua planta também. Se o substrato ele não é um substrato de boa qualidade, ele é um substrato velho, né? Ele é um substrato que retém muita umidade, né? Faça o replante. Se for uma Phalaenopsis, principalmente, pode estar em flor e você pode fazer o replante. Se for uma Cattleya, ela está em flor, quiser aproveitar a floração, aproveita. Porém, logo depois faz o replante, né? Não é tão recomendado quanto a Phalaenopsis, mas é importante fazer o replante. Por quê? Porque o substrato ele pode esconder também problemas, né? No substrato, como eu já falei para vocês, é no solo, né? E quando eu falo solo, é o substrato que você vai ter fungos e bactérias, né, que estão ali esperando para se instalar dentro do seu espaço. Então a troca de substrato, a limpeza nas raízes, a higienização das raízes vai ser muito importante, né? E ainda, se possível, passar um fungicida, um bactericida para garantir a eliminação de qualquer fungo, de qualquer bactéria que possa ter. Então você precisa ter esse cuidado. Então são basicamente esses os pontos que eu coloco para vocês que são mais importantes. A primeira coisa é deixar em quarentena. Você vai observar a sua planta, a evolução dela durante esses 7 ou 15 dias. Você vai observar toda a planta e ainda a questão de substrato, né? Então, se tiver flores, folhas, bulbos, rizoma, raízes. Tá? Como que você observa raízes? De preferência, desenvasando a planta. Depois, faz a troca de substrato e replanta ela num material limpo, saudável, esterilizado. Aí, depois desse período, você continua com ela em observação até completar a semana, né, ou os 15 dias. E aí, se você sentir-se seguro, você leva para junto das demais plantas, que eu tenho certeza que você vai ter aí um resultado fantástico no cultivo delas, tá? Então, essas são as dicas, gente, que eu passo para vocês. São dicas importantes, né, que vão evitar que vocês tenham problemas com as demais plantas, com as demais orquídeas dentro do seu espaço, onde você cuida delas com tanto carinho, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, ainda dá tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E lembre, gente, essas dicas são apenas algumas que eu passo. Como eu falei, a questão da observação é um dos pontos mais importantes no cultivo das orquídeas. Porém, ainda tem mais 9 dicas que são super importantes para que você se torne um bom orquidófilo. São dicas primordiais para que você tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então vai lá, acessa o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip e receba toda a assistência, receba todo o conteúdo de qualidade para que você realmente possa ter o sucesso com as suas orquídeas. Um grande abraço, gente, e até lá. Eu te espero até lá, gente. Tchau, tchau!